Alexandre, a palavra é sua, Deus te abençoa. Amém, obrigado. Uma boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Eu também aqui estou bem, graças a Deus. É muito bom esses momentos, porque nós estamos nos esforçando para entender as lições divinas, as lições de palavras de vida eterna, as lições que o Cristo faz o possível para que chegue até nós, dos mais variados meios, até mesmo por Ele, que veio em espírito e em verdade entre nós. Trazer essa religiosidade que todos nós precisamos, das verdades que nós já conseguimos assimilar. E nós estamos em um momento muito difícil, que complica ainda um pouco mais as pessoas que não têm entendimento da vida futura, que ainda não abraçam a religiosidade como deveriam abraçar. E nós ainda, no momento atual, devido à pandemia, a gente tem até de considerar, porque não está podendo nem mesmo fazer cultos religiosos. Nós compreendemos que o ser humano ele não aguenta. Né? Se ele não pode aglomerar em um determinado lugar, ele vai aglomerar dentro da igreja, dentro da casa religiosa. Infelizmente isso acontece, mesmo assim, porque nós estamos muito carentes de afeto, de abraços uns dos outros, e essa pandemia está nos separando. Então o que nós podemos fazer? Devemos buscar então essa mesma religiosidade neste momento, não só fazer em nossas casas, com o culto como todos das mais diversas religiões fazem, abrem os seus livros, né, que tem em cada religião que eles acreditam, e fazem ali o seu evangelho em suas casas, e que também possam buscá-lo na internet, porque tem um manancial muito rico na internet de conteúdo religioso. É só a pessoa que é evangélica procura o dela, que é católica procura o dela, né? Espírita procure os seus. Então não vai faltar. E é preciso que nós abracemos a todo custo a religiosidade para nos dizer exatamente por que passamos por tudo isso. Por que acontecem essas coisas? Por que esses flagelos naturais? Ou às vezes mesmo também, talvez, vindo das mãos do próprio homem, nós não sabemos. Mas o que importa é que tudo é permitido. Isso é permitido para quê? Para que nós, como seres humanos na Terra, aprendamos alguma coisa. Sempre tudo que nos acontece, se está acontecendo, é porque foi permitido por Deus. Tem um motivo aí. E basta que tenhamos fé. Né? E esses capítulos do Evangelho vêm buscar alimentar essa fé em nós. Nós estamos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E o item é: a felicidade não é deste mundo. Olha só, parece que tem tudo a ver. Por quê? Nós temos aquela visão materialista de como que funcionam as coisas no mundo. Tem gente que acredita saber o que é felicidade. Tem gente que acredita saber o que é infelicidade. Mas na maior parte das vezes esses parâmetros estão ligados às coisas do mundo como nós vemos à nossa volta. O que é felicidade ainda hoje para as pessoas? Felicidade é ter saúde, é ter pessoas à nossa volta, é ter família, é ter amigos, é ter grandes oportunidades profissionais ou poderes temporais e muito dinheiro. Isso que é felicidade para as pessoas. Se porventura alguma coisa sai fora disso, é infelicidade, é o que as pessoas falam. Né? E então esse tema vem nos dizer assim: a felicidade não é deste mundo. Aí ele está falando de duas felicidades, assim, no meu ponto de vista, eu vou usar essa simbologia, duas felicidades. A primeira, essa que a visão materialista traz, que eu acabei de contar, que tudo tem de estar nos eixos, materialmente falando, em questão de saúde, em questão afetiva, amorosa, tudo tem que estar muito bem, podendo viajar, tendo dinheiro para gastar e ostentar. Essa é uma das felicidades que muitos de nós acreditamos. A outra felicidade, que ela já vai mais para o lado espiritual, é aquela felicidade na qual
tudo está em paz, em harmonia, mesmo trabalhando, todos então buscando nas suas profissões, o seu trabalho, dando o seu melhor, mas todo mundo em concórdia, em harmonia, na verdadeira felicidade, todo mundo alegre, mesmo que tenha doença às vezes, né? Mas as pessoas, apesar dos seus encargos sociais, nenhuma abusando uma da outra, sem falta do necessário, todos tendo o seu necessário e também a ausência do supérfluo. Essa seria uma outra felicidade. A felicidade que nós, que estamos abraçando a doutrina espírita, buscamos. Porém, ela também não é deste mundo, né? A primeira, materialista, que muitos veem a coisa material, que precisa estar tudo bem materialmente falando. E aí então muitos praguejam quando entram nas dificuldades, porque vêm as grandes falências, pessoas que estavam saudáveis, de repente já não estão mais. Existem as perdas, desde materiais, de poderes temporais, e as afetivas e as amorosas. Acontece nessa terra. E aí as pessoas dizem, não sou feliz, eu era feliz, não sou mais, né? O que é preciso compreender? Essas pessoas só veem o momento presente. As que são felizes agora materialmente, para ela está feliz. Só que ela não sabe como que foi a vida dessas pessoas no passado, ou mesmo nessa existência. Como que foi alguns anos atrás? Como que vai ser mais à frente? Nós também não sabemos, né? Mas o que importa é, na Terra, independente do estado que a pessoa esteja, isso não é sinônimo de felicidade, não é. E nem de infelicidade. Mas são sinônimos de provações e expiações. Circunstâncias que nos são dadas para estudar. Então existe a provação da riqueza, da miséria, das dificuldades financeiras. Existe também as provações da beleza física. Existe também as provações das pessoas que vêm com dificuldades físicas, às vezes adoentados, já nascem adoentados, ou em algum momento se adoecem no meio da vida, né? Então, existem todos os tipos de provações que nós passamos por essa terra, todos os tipos. E o que vem denominar de verdade a felicidade é o estado de espírito, e não o estado material, e não o estado que a pessoa se encontra visualmente, financeiramente, tá? Não é isso que dita. Tem pessoas que já estão caminhando para o lado espiritual e não têm tantos bens materiais assim, estão às vezes doentes, estão carregando fardos muito pesados, mas são felizes espiritualmente, têm fé em Deus, têm esperança de dias melhores e principalmente fé no futuro. Olha só. E nós também encontramos pessoas ricas que mesmo tendo muita coisa materialmente falando, estão reclamando que não tem o suficiente, que gostaria de ter mais. São infelizes. Por quê? Porque a cada dia querem mais, querem conquistar mais, querem fazer mais. Tá? Então, enquanto nós formos o que nós somos no momento, imperfeitos, em questão de moral, porque nós somos muito inteligentes. Isso é verdade. Tá? E as escolas do mundo, elas frisam mais a educação intelectual. A educação intelectual. Muitas pessoas falam que pecamos no país em questão de educação, porque as pessoas cometem muitos crimes, etc. Né? Só que essa educação que encontramos nas escolas e faculdades, elas não trazem exatamente a educação necessária para fazer com que as pessoas parem de roubar, parem de atentar contra a vida do outro e de fazer coisas erradas. Tá? Tanto que nós conhecemos pessoas muito inteligentes aí, que têm condições financeiras boas, que têm saúde e tudo, e estão fazendo mal ao outro, e estão prejudicando o outro. Estudaram em boas escolas. Então, peraí, se a educação, então, essa que a gente tem nas escolas, se essa que realmente tivesse de fazer a diferença moral, por que tanta gente que tem aí estudos em escolas particulares fazem o mal também?
prejudicam também, roubam também, levam vantagem, traem suas famílias. Por que isso acontece? Tá? Então a questão não é exatamente essa educação, mas a educação que nós temos dos pais, essa sim. Essa é a educação que auxilia o ser para o lado moral. E principalmente a educação religiosa, a verdadeira educação religiosa. Porque nós encontramos no mundo a educação religiosa forjada também pelos homens. Aquela que engana, aquela que leva vantagem, aquela que abusa dos outros. Existe essa. Mas existe a verdadeira, a que levanta o ser, que educa e que busca ensinar o caminho da verdade, o caminho da vida espiritual. E é justamente essa religiosidade verdadeira, aquela que toca o coração, aquela que guia o ser a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a não levar vantagem em cima do outro, a não querer enganar o outro, porque ele aprende que o maior enganado na realidade somos nós. Quanto mais enganamos, nós que somos os mais enganados, quanto mais prejudicamos, nós que estamos sendo os mais prejudicados. Então essas pessoas assim, elas vão se corrigindo moralmente e consequentemente elas são mais felizes. Por quê? Porque as pessoas que abraçam a religiosidade, elas oram, vem um momento de dificuldade, vem uma tristeza, elas vão em seus quartos, ou se estiver na via pública, elas param em algum lugar, faz uma oração mental, ali então a espiritualidade já ajuda, o anjo da guarda já vem também. Então quem busca a religiosidade, essa pessoa, independente das dificuldades no plano físico, existencialmente, espiritualmente, ela está bem, ela está saudável. Por quê? Porque ela está em comunhão com Deus. Eu lembro sempre daquela fala que Maria, desesperada, atrás então do menino Jesus, e ele havia se perdido ali, e também em outros momentos, que ela diz para ele assim, que sabe o que é melhor para ele, mas então ele diz assim para ela: minha mãe, eu estou em comunhão o tempo todo com Deus. Olha que interessante isso. E se nós buscássemos essa comunhão o tempo todo com Deus também, estaríamos bem sim em todos os momentos e felizes e alegres, mesmo que a gente tenha tido perdas na vida, perdas materiais, perda da saúde, perdas de entes queridos, entre tantas outras que vão acontecendo, né, no mundo material, perda de poderes temporais, né, que vão acontecendo, que vão abatendo o ser materialista, o ser que não acredita na vida futura. Mas aquilo que é religioso, aconteça o que acontecer na terra. Se perdeu, ele sabe que buscou de prudência o máximo que deu, mas se perdeu agora, recupera mais na frente. Ou se não der para recuperar, paciência. Se tiver de pedir ajuda, a religiosidade nos ensina a sermos mais humildes, a buscar ajuda, a não ter vergonha de pedir ajuda, né? Então a religiosidade nos ensina tudo isso. Busca clamar a todos os corações aflitos a busca da superação, da resignação, mas com humildade, deixando o orgulho de lado, deixando a arrogância de lado e abrindo o seu coração. Essas pessoas são felizes. Essas pessoas vão entendendo que é assim mesmo o mundo. E que o mundo é assim porque nós ainda somos tão imperfeitos que não aceitamos as imperfeições dos outros. Muitas coisas que não enxergamos agora, que não compreendemos agora do jeito que é, mas mais à frente vamos compreender. A gente não entende porque é que acontece assim agora. Por que as coisas têm de ser assim? Aí às vezes a gente pragueja, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, por que isso acontece? Meu Senhor Jesus, por que tem de ser assim? Está errado. Às vezes a gente quer corrigir Jesus, né? Quer corrigir Deus, né? Mas depois nós vamos entendendo que faz parte sim dos desígnios de Deus, que são ensinamentos que vão nos tornar melhores. Olha só, se a pedra pudesse nos dizer assim a respeito de dores, ela estaria gritando naquele momento que o artista está ali lapidando-a.
né, transformando ela em alguma arte. Se ela pudesse nos dizer, talvez ela estaria gritando, porque a cada martelada ali, né, com aquela ponteira, né, mas depois que o artista termina, não fica uma bela arte. E assim também conosco. Por que a vida dói tanto? É mais ou menos quase igual uma simbologia. É como se a vida e nós mesmos, para nos adequar, estivéssemos com uma ponteira e um martelo, batendo em nós para tentar corrigir o que está errado, para ir corrigindo as nossas más inclinações. Mas voltando lá, que tenhamos gratidão por tudo à nossa volta, independente das dificuldades, porque por mais que eu esteja me arrastando agora, tem gente que está se arrastando muito mais. E é isso que eu preciso compreender. Se minha dor agora é aguda, tem gente que está duplicado essa dor, triplicado essa dor. Então que eu agradeça agora, que eu eleve a minha fé a Deus, mas ao mesmo tempo, não é porque eu estou sofrendo agora que eu tenho de continuar sofrendo sempre, né? Então que eu tenha esperança de dias melhores, seja nessa vida ou seja em outra, mas o que importa é esperança. E eu separei um item aqui, mas antes de lê-lo, eu vou só frisar. A felicidade não é deste mundo, a verdadeira, não é, mas ela está. Ela está nos corações daqueles que se caminham para Deus, aceitam suas leis, aceitam seus desígnios e praticam o Evangelho do Cristo. A felicidade está no coração dessas pessoas. É uma felicidade existencial, que nada paga por elas, nada materialmente do mundo paga por essa felicidade. Do livro Palavras de Vida Eterna, o item 125, no convívio do Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições, coisas do passado e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. E com isso envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Se antigas dores e problemas superados te volta à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo.
Olha que linda mensagem, não é? Nos dizendo que a partir do momento que estamos com o Cristo, tudo se renova em nossas vidas para melhor. Muito bom. Eu lembro de um filme que eu assisti, de uma última série que saiu contando a história de Jesus. Se não me engano, não sei se foi o... eu não lembro agora qual que é a empresa que fez, mas no final de um dos episódios, depois assim do exílio de João, onde que haviam tentado envenená-lo, e ele sobrevive ao envenenamento, então eles o exilam, e João estava no seu exílio. E aí então o Cristo aparece para ele em espírito. E João fica tão feliz ali naquele momento, e diz assim para o Cristo: meu mestre, meu amigo, eu estava aqui esperando a morte chegar. E aí o Cristo diz assim para ele: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu vim para renovar todas as coisas. Não mais morte, não mais tristeza, mas alegria e felicidade. Eu posso ter alterado algumas palavras, mas ele quis dizer mais ou menos assim. Porque é assim que aquele que está com Cristo viverá, com alegria, felicidade e contentamento, mesmo se arrastando em um exílio terrestre. Essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade de estarmos juntos e deixo aqui um abraço para todos. Fiquem com Deus.